gostaria de compartilhar algo com os irmãos que se encontra em Deuteronômio 28, 1 e 2, um texto bem conhecido, e eu quero falar sobre bênçãos pré-estabelecidas, bênçãos pré-estabelecidas. Deuteronômio 28, 1 e 2, se você quiser ficar em pé, reverência à palavra do Senhor. Eu vou ler na versão revista e atualizada, e aqui no telão tem a nova versão internacional, que nós leremos depois também. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Amém. Você pode se assentar. Esse texto aqui é uma promessa de Deus para o povo de Israel e que nós podemos entender como verdade para a nossa vida também. Esses dias alguém falou para mim, mas eu não acredito mais no Antigo Testamento, eu acredito só no Novo Testamento. E a Bíblia é aberta no Salmo 91, né? Da hora que precisa do Salmo 91, do Salmo 23, daí o Antigo Testamento funciona. Como o pastor Hamilton bem disse há pouco, nós cremos na Bíblia na sua totalidade. E a própria palavra diz que ai daquele que acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa dela. Então nós cremos desde no princípio, lá de Gênesis até o amém de Apocalipse. A Bíblia é verdade, a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a verdade, é a palavra de Deus. E nós estamos então nessa busca por bênçãos. Por que nós estamos numa campanha de busca por bênçãos? Porque Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento, ele vai dizer assim, vocês não têm nada, porque vocês não pedem nada. Pastor Joézer pregou aqui sobre o poder da oração no domingo, e ele disse, vocês precisam ser específicos nas orações. O que vocês querem? Sejam específicos. Então nós entendemos que a caminhada cristã, que é a caminhada do servo, da serva do Senhor, ela está pautada, baseada nas orações e nas petições que eles fazem a Deus através das orações, através do clamor. E nós entendemos então que é a nossa responsabilidade nós buscarmos as bênçãos. O pastor Rubinho pregou esses dias aqui, e ele falou de um tema bem interessante, ele falou sobre as bênçãos de Deus que estão escondidas, e que precisam ser procuradas, cavadas. O pastor Hamilton falou há pouco também sobre estar trabalhando e cavando, o rapaz procurando uma pepita pequena e achou uma pepita grande. Então a vida do cristão é uma busca constante. Existe um grande erro de uma parte dos crentes dizendo assim, Deus sabe o que eu preciso, Deus conhece as minhas necessidades, para que eu vou pedir? E eu te digo mais, Deus sabe do que você precisa muito mais do que você sabe. Deus sabe do que eu preciso, além mesmo do que eu acho que sei que eu preciso. Só que Deus está esperando a nossa oração. Por isso Deus criou a oração. A oração não é uma criação humana, é uma criação divina, porque é o meio, o canal, pelo qual é a linha direta que a gente acessa a Deus e diz, Senhor, eu confio em Ti. Sabe qual é a coisa que mais entristece Deus? A incredulidade. A incredulidade entristece o coração de Deus. Mas a fé, a confiança é a coisa que mais alegra a Deus. Então quando nós chegamos diante de Deus dizendo, Senhor, eu preciso de uma mãozinha Tua, pense na alegria de Deus. Dizendo, esse meu servo, essa minha serva, eles precisam de mim, ele precisa de mim, eu vou ajudar. E Deus tem prazer em nos ajudar. Mas vamos aprender algumas coisas importantes no texto aqui. Primeira coisa, o texto está dizendo que nós precisamos ouvir a voz de Deus. E a minha pergunta é,
Qual é a voz que você está ouvindo? Porque este mundo, ele tem muitas vozes. Tem a voz do nosso próprio eu, tem a voz do mundo, tem a voz do diabo, tem a voz dos amigos, tem a voz dos inimigos, tem a voz das circunstâncias. Você sabia que as circunstâncias falam com a gente? Nos deixam tristes, abatidos, aborrecidos ou alegres. E a minha pergunta é, qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem procurado ouvir? É interessante que muitos cristãos, eles recorrem primeiramente à voz do psicólogo, primeiramente à voz do psiquiatra, primeiramente à voz do médico, primeiramente à voz do advogado, primeiramente à voz do conselheiro. Não que estas coisas estejam erradas, nós não somos contra isto. O psicólogo faz um bom trabalho, se ele for bom, é lógico. O psiquiatra, o médico, tem médico bom, tem médico ruim, mas os médicos fazem um trabalho excelente. Nós precisamos dos advogados porque a gente não entende das leis, eles entendem. Mas o que a palavra do Senhor está dizendo, qual é a primeira voz que você busca ouvir na sua vida? Qual é a primeira voz que você deixa entrar no seu coração, na sua alma? Nós poderíamos ir também para os dias de hoje, tantas heresias que a gente ouve por aí. Em tempos de redes sociais, tem muita gente dizendo que é pastor, tem muita gente dizendo que é apóstolo, tem muita gente dizendo que é profeta, tem muita gente se autoproclamando pastor, e dizendo por aí, esses dias até uma cantora, ela disse, eu não gostava das igrejas, então eu fundei a minha própria igreja, como se ela tivesse autoridade para isso. Então, quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Qual é a voz que você está ouvindo? É a voz das circunstâncias? É a voz do mundo? Quem sabe você cresceu ouvindo vozes erradas. Ou quem sabe você esteja abatido no seu coração, na sua alma, porque você tem deixado vozes erradas entrarem na sua vida. Quem sabe o seu pai, a sua mãe, ou quem criou você, dizendo, você não vai ser nada. Nós não queríamos que você nascesse. Você é um burro, você é um fracassado. Quem sabe os parentes, quem sabe os amigos dizendo, não, desista, não adianta. Quem sabe seja a voz do histórico familiar dizendo, ninguém da minha família passou daqui, não sou eu que vou passar. Ninguém da minha família foi além daquilo que está estabelecido. Quais são as vozes? É interessante que eu estava conversando com uma pessoa que era para ser um bom exemplo, né? E ele disse assim, o meu filho, quando ele tinha 8 anos de idade, ele começou a dizer, eu vou morrer quando eu tiver 30 anos. Eu vou morrer quando eu tiver 30 anos. E passou a vida inteira falando. E eu falei, vocês não corrigiram isto? Não, mas era uma coisa dele. E interessante que quando completou 30 anos, ele morreu. Eu falei, é claro. Uma outra pessoa que também era para ser exemplo espiritual, conversando com ele, ele disse assim, a minha filha a vida toda cresceu dizendo, o dia que eu completar 18 anos, eu vou me desviar da igreja. E quando ela completou 18 anos, ela desviou mesmo. Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Quais são as vozes que nós estamos permitindo que façam parte da nossa vida e da nossa história? Mas Deus está dizendo, se vocês ouvirem a minha voz, a coisa será diferente. Mas o meu amigo disse para fazer assim e deu errado. Mas o psicólogo falou para fazer assim e deu errado. Mas o meu conselheiro falou para fazer assim e não funcionou. Você ouviu a voz de Deus primeiramente? Quando você vai fazer um negócio, quando você vai comprar, vender, quando você vai fazer uma viagem, você busca ouvir a voz de Deus primeiramente? Quando você vai trocar de emprego, você busca ouvir a voz de Deus? Qual é a voz que você está ouvindo?
A voz de Deus nunca vai te jogar para baixo, a voz de Deus nunca vai te colocar em posição de derrota. Não que a voz de Deus não nos corrija, não que a voz de Deus não nos repreenda, mas é sempre no sentido de nos colocar para cima, é sempre no sentido de dizer: meu filho, corrija isso aí, larga a mão disso aí, porque o que eu tenho para você é melhor, a promessa é maior, as bênçãos são melhores. Abandona o seu pecado, abandona o seu erro, abandona a sua falha e siga a minha voz, obedeça a minha voz, porque existe uma bênção extraordinária para a sua vida. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto: obedecer à voz de Deus. Qual é a voz que você está obedecendo? Qual é a voz que você está obedecendo? Muitas vezes, quando a gente vai aconselhar, muitas vezes quando a gente vai interferir numa situação para tentar ajudar, muitas vezes a nossa voz não é levado em conta, não é levado em consideração. Muitas vezes as pessoas desprezam as nossas palavras, desprezam os nossos conselhos, desprezam a nossa ajuda. Mas nós temos que entender que o importante é obedecer à voz de Deus. Quem sabe você esteja obedecendo a voz do seu ego, obedecendo a voz da sua carne. O que é a voz do ego? Eu sei, eu posso, eu consigo, eu sou melhor, eu não dependo disso, eu não dependo de Deus, eu não dependo de igreja. Certa feita, um homem estava deitado no chão da sua sala, aqui na cidade de Campo Largo. E ele estava morrendo, e ele estava sentindo o fogo do inferno. Era uma noite fria, gelada, e pela madrugada ele estava deitado no chão gelado da sua sala, e ele dizia: está queimando, está muito calor, está muito quente. E a esposa dele estava dizendo: você precisa reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você precisa de perdão dos seus pecados, e é só Jesus que pode perdoar. E ele dizia: eu não preciso de Jesus, eu não tenho pecado. E morreu naquela condição. Esta é a voz do ego. Quando alguém vem trazer uma palavra de Deus na sua vida, você: não preciso disso, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de uma autoridade espiritual, eu não preciso de alguém que esteja intercedendo, orando por mim, eu me viro sozinho. Esta é a voz do ego. Existe a voz da carne. A voz da carne vai sempre nos levar para o pecado, dizendo: não tem problema, pode fazer, pode cometer, pode praticar, não, isso não vai te afastar de Deus, não, isso não vai lhe fazer mal. Esta é a voz da carne. A voz do pecado, dizendo: venha, pratique. A voz do mundo dizendo: você não precisa de Deus, você é bom, você... É interessante que nas igrejas hoje está se pregando, é mais uma palavra coach do que uma pregação. Você começa a ouvir por aí, tem um famosinho que ele usa um óculos e fala bonitinho assim, dizendo: você é o ponto fraco de Deus. Ai, tudo que você sonhar, se Deus permitiu você sonhar, é porque, irmão, não cai nessa não vai nessa não. Você precisa ouvir a voz de Deus, é a voz de Deus que dará a direção para a sua vida. Não obedeça a voz das circunstâncias. Ontem eu estava falando isso ali no Jardim Bela Vista. O cristão, ele nunca caminha olhando para o presente. O cristão, ele está lembrando do passado e olhando para o futuro. Porque o que importa para a gente não é o agora. Porque independentemente do que estiver acontecendo agora, se as coisas não estão boas, se as coisas não estão dando certo, se hoje eu não estou do jeito que eu queria estar, não tem problema. Eu olho para trás e eu lembro da voz maravilhosa do Senhor Jesus Cristo dizendo: se você ouvir a minha voz, se você obedecer e guardar a minha promessa, se você guardar as minhas leis, fique tranquilo, porque as bênçãos virão sobre a sua vida e as minhas bênçãos te alcançarão. Então eu olho para o presente e digo: não está do jeito que eu quero, mas existe uma promessa maravilhosa. Então eu olho para o futuro e sei que Deus tem preparado algo maravilhoso para a minha vida.
Então obedecer à voz de Deus é melhor do que obedecer à voz das circunstâncias. Tem muita gente desistindo das promessas de Deus porque estão olhando para o agora. Imagine José na prisão olhando para o agora dizendo: que Deus é esse que falou comigo? Imagine Davi fugindo por mais ou menos 10 anos de Saul e olhando para o agora e dizendo: que Deus é esse que mandou me chamar na presença do profeta e derramar o azeite sobre a minha cabeça, dizendo que eu seria o próximo rei de Israel, e agora eu não passo de um fugitivo. Imagine Pedro, que na manhã seguinte o seu pescoço seria cortado, a sua cabeça seria cortada fora, e agora ele está dormindo tranquilamente, acorrentado naquela prisão, porque ele não estava preocupado com agora ele estava preso, acorrentado, mas ali na frente o Senhor entraria com milagre, com providência. Obedeça à voz de Deus. Mas obedecer à voz de Deus é uma decisão sua. Existe uma promessa pré-estabelecida. Deus disse: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês obedecerem a minha voz, bênçãos virão sobre a sua vida e bênçãos te alcançarão. Então decida hoje ouvir a voz de Deus. Não importa o que falaram de você, não importa o que falaram a seu respeito, não importa o que as circunstâncias estão dizendo sobre o seu agora, decida hoje acreditar na voz de Deus. Aleluia. E qual é o resultado de ouvir a voz de Deus e de obedecer a voz de Deus? Existe um resultado pré-estabelecido. Bênção sobre a sua vida. Irmãos, não existe outro resultado a não ser bênção de Deus. Me diga, olhe na história, no contexto bíblico, e diga, me mostre um personagem que ouviu a voz de Deus, que obedeceu a voz de Deus e terminou em grande sofrimento, e terminou a sua história em ruína, e terminou a sua história em fracasso. Nós não queremos o ano de 2025 abençoado. Nós não queremos as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre as nossas vidas, e você está andando no ano de 2025 e de repente você olha, a bênção do Senhor chegou até você, a bênção te alcançou. É isso que eu quero. Eu tenho certeza que você está nessa campanha porque você também deseja isso. Então, primeiramente, ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. Agora, uma coisa que você precisa entender: muitas pessoas pensam e acreditam erroneamente que as bênçãos de Deus dependem das circunstâncias, que a bênção de Deus depende de circunstâncias favoráveis. As pessoas pensam erroneamente que o mundo tem capacidade de decidir sobre qualquer coisa, sobre qualquer destino. O mundo, como eu falei aqui no sábado e no domingo, Deus é o construtor da história. Então, se você achar que as pessoas tomam decisões soberanas, que as pessoas criam a sua própria história, então não tem muito o que você esperar, porque você vai depender das decisões das pessoas. Se a pessoa decidir a seu favor, beleza. Agora, se a pessoa decidir contra você, você estará... Não, com Deus não funciona assim. As bênçãos são pré-estabelecidas. Deus não precisa de situação favorável. Entenda uma coisa: Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá na Babilônia. De repente o rei falou assim: olha, o negócio é o seguinte, se vocês não me adorarem a minha estátua de ouro, vocês serão lançados no fogo, na fornalha ardente. E o que aconteceu? Eles abandonaram a Deus, eles acreditaram na voz do rei ou continuaram acreditando na voz de Deus? Ó rei, fique sabendo, a gente te respeita muito, mas a gente só se prostra diante de Deus e mais diante de ninguém. E eles foram então com muito ódio lançados dentro da fornalha, e quando eles caíram no meio do fogo, o que veio? A voz de Deus dizendo: fogo pode continuar aceso, mas você não tem poder de queimar os meus filhos.
Está entendendo que Deus não precisa de situação favorável? Deus não precisou com que o rei falasse, não, tudo bem, então vocês continuem crendo lá no rei de vocês. O rei tentou interferir na vida daqueles três. O rei achou a voz do rei, o rei achou que a sua voz tinha poder de matar aqueles jovens, mas o rei não sabia que na vida do cristão, a última palavra, a última voz, vem de Deus. Não importa o que falam de você, não importa o que falam a respeito de você, não importa o que tramem ao seu respeito, pode se levantar o demônio que for, a última palavra vem de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. No mesmo contexto, na mesma época, tentaram calar a voz de Daniel, dizendo, Daniel, se você orar ao teu Deus, você vai ser lançado na cova de leões. E o que Daniel fez? Abriu a janela do seu quarto, que era virada para Jerusalém, levantou as mãos, dobrou os joelhos e, como sempre, fez a sua voz ser ouvida nos céus, dizendo, Senhor, a custo da minha vida, eu sei que daqui a pouco eu vou ser preso, eu sei que daqui a pouco eu vou ser jogado na cova dos leões, mas a minha vida está nas tuas mãos. E a voz de Daniel foi ouvida nos céus, e ele foi lançado na cova dos leões. Mas aqueles leões que achavam que teriam um almoço fresquinho, aqueles leões ouviram a voz de Deus dizendo, leões, eu sei que vocês estão com fome, mas vocês não vão tocar no Daniel. Oh, aleluia. E pela manhã o rei chegou lá dizendo, Daniel, por acaso o teu Deus teve poder de te preservar em vida? Ó rei, vive para sempre o meu Deus todo-poderoso, aquele que tem a palavra final. Não é o Senhor, não é ninguém desta terra que pode colocar um final na minha história. Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e aqui eu estou para dizer que a última palavra vem de Deus. Deseja ouvir a voz de Deus. Como é que eu ouço a voz de Deus? Ore, fale com Deus e depois tenha o seu silêncio para ouvir a voz de Deus. Porque tem crente que dobra o joelho e só pede, Senhor, 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 Senhor. Mas eu estava esses dias ouvindo uma entrevista do saudoso pastor Russell Shedd. Eu tive o privilégio com a irmã Mariazinha e o pastor Fausto, nós fizemos um curso com o Russell Shedd em Curitiba, um homem extraordinário na palavra do Senhor. E ele disse assim, eu acordo 4h30, 5 horas da manhã, caminho mais ou menos 40 minutos com fone de ouvido, ouvindo uma boa pregação expositiva da palavra, e depois eu sento na área da minha casa, tomando um chá em completo silêncio, por mais de meia hora, esperando ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Então essa deve ser uma decisão minha, essa deve ser uma decisão sua. Nós estamos cheios de vozes, irmãos. Temos a voz do YouTube, temos a voz do Facebook, temos a voz do Twitter, temos a voz de tantas redes sociais, temos as vozes do WhatsApp, temos as vozes da televisão, mas não deixe de ouvir a voz de Deus. Deseje e busque ouvir a voz de Deus, porque se você ouvir a voz de Deus, se você obedecer a voz de Deus, não vai nem precisar correr atrás das bênçãos, porque Deus já ordenou, a bênção vai chegar até você, a bênção irá chegar na sua vida. Entenda uma coisa, se você buscar ouvir a voz de Deus, não é que Ele vai liberar a bênção já está liberada. Lembro aqui da revelação que Deus deu ao pastor Rubinho, daquele grande celeiro e cheio de riquezas, e aqueles celeiros só tinha ali, as portas eram constantemente abertas, e o pastor Rubinho perguntou para o anjo, dizendo, por que esse celeiro, as portas ficam abertas e não se fecham? É porque esse celeiro aqui é das bênçãos de Deus, quem quiser entra, pega o tanto de bênção que quer, sai, volta, entra, este depósito, esse celeiro está aberto, e todos quantos quiserem, pode chegar e pegar a sua bênção.
Então não é que Deus, quando você começar a ouvir a voz de Deus, Deus vai pensar em liberar, estas bênçãos já estão liberadas. Eu vou dar um exemplo bem chulo, bem simples, bem fraquinho, mas que você vai entender. É como se Deus tivesse dado um cartão de crédito ilimitado na sua mão. Você poderia sair comprando o que bem quisesse, aonde quisesse, no valor que quisesse, porque o crédito já estava liberado. Mas muito mais do que um cartão de crédito, Deus já liberou todas as bênçãos que você precisa para hoje, para amanhã, para 2025, para 2026, até o dia em que você estiver vivo nessa terra. Deus já liberou a bênção sobre a sua vida. Decida ouvir a voz de Deus, decida obedecer a voz de Deus e viva bênçãos extraordinárias. Aleluia, aleluia. Eu quero orar neste momento por você. Fique em pé.